Você já prometeu algo a alguém e nunca conseguiu cumprir? Imagina então esperar por uma promessa durante 40 anos. 40 anos sentado no mesmo banco. 40 anos olhando para o mesmo horizonte. 40 anos sem desistir. Esta é a história real de um homem que transformou a espera em seu único propósito de vida. Uma história que atravessou décadas, testemunhou gerações passarem e que nos faz questionar: até onde vai a fidelidade a uma promessa? Estamos em uma pequena cidade do interior da França, na região de Provença. O ano é 1952 e o mundo ainda se recupera das feridas da Segunda Guerra Mundial. Nesta cidadezinha de 3.000 habitantes, existe uma praça, a Praça Saint-Michel, com 5 bancos de madeira sob a sombra de plátanos centenários. Um desses bancos guardaria um segredo que só seria revelado 4 décadas depois. Mas para entender essa história, precisamos voltar ainda mais no tempo. Antes de começarmos essa jornada, deixe nos comentários de qual cidade você está nos assistindo agora e se você também tem uma história de espera ou promessa que marcou sua vida. Vamos lá? Para entender essa história, precisamos voltar a 1945. A Europa está em ruínas. A França, recém-libertada da ocupação nazista, tenta reconstruir não apenas suas cidades, mas a alma de seu povo. Nesse cenário de reconstrução, vivem 2 jovens na pequena Beaumont-sur-Mer. Henri Dubois, 22 anos, filho de um padeiro, e Marguerite Fontaine, 20 anos, filha única de um professor de literatura. Henri era conhecido na cidade por 3 coisas: sua risada contagiante, seu talento para consertar qualquer coisa que tivesse engrenagens e sua timidez paralisante quando se tratava de falar com garotas. Especialmente com uma garota. Marguerite era o oposto. Falante, sonhadora, apaixonada por poesia e pela ideia de conhecer o mundo além daquela pequena cidade. Ela tinha olhos castanhos, que Henri jurava capturar em toda a luz do sul da França, e um sorriso que, segundo ele, fazia os pássaros pararem para ouvir. Eles se conheciam desde crianças, mas foi em uma tarde de verão de 1947, na Praça Saint-Michel, que algo mudou. Henri estava consertando o relógio da igreja, seu primeiro grande trabalho sozinho, quando deixou cair uma peça que rolou exatamente até os pés de Marguerite. Ao invés de simplesmente devolver a peça, Marguerite perguntou: "Você sempre conserta as coisas dos outros, Henri. Mas quem conserta o que está quebrado dentro de você?" Ninguém nunca havia falado assim com Henri. E naquele momento, sob os plátanos da praça, com a luz dourada da tarde, algo dentro dele se consertou e se quebrou ao mesmo tempo. O que começou com uma peça de relógio rolando se transformou em 4 anos de um amor silencioso, mas profundo. Eles não eram dramáticos em suas demonstrações. Não havia grandes gestos ou declarações públicas. O amor deles existia nos pequenos rituais. Encontros todas as tardes, às 17 horas, no 3º banco da Praça Saint-Michel, sempre o mesmo banco. Henri trazendo flores silvestres que colhia no caminho. Marguerite lendo poesia em voz alta enquanto Henri fingia entender, mas na verdade só queria ouvir sua voz. Caminhadas silenciosas à beira do rio, onde as palavras não eram necessárias. Os pais de Marguerite aprovavam Henri, mas com ressalvas. Um bom rapaz, diziam, mas sem ambição. O pai dela, professor Fontaine, sonhava que a filha fosse para Paris, estudasse na Sorbonne, se tornasse escritora. Não que ficasse presa em uma cidadezinha, casada com um relojoeiro. E então veio 1951, e com ele a oportunidade que mudaria tudo. O professor Fontaine conseguiu uma bolsa de estudos para Marguerite em Paris. Uma chance única, um sonho realizado. Marguerite estava dividida. Paris representava tudo o que ela sempre quis: liberdade, conhecimento, o mundo além. Mas também significava deixar Henri. E Henri não conseguia imaginar uma vida em que Marguerite não estivesse ali, todas as tardes, no mesmo banco.
Eles conversaram por semanas. Henri, em sua gentileza característica, insistia que ela deveria ir. Não posso ser a gaiola que prende um pássaro, ele disse. Mas Marguerite via o medo em seus olhos, o medo da perda, o medo da distância. Na última tarde, antes da partida de Marguerite para Paris, eles se sentaram pela última vez no banco da praça. Era 15 de setembro de 1951, uma quinta-feira. O sol se punha alaranjado e as folhas dos plátanos começavam a amarelar. Henri estava calado, mexendo nervosamente em uma pequena caixa de veludo. Dentro, um anel simples que ele mesmo havia feito, prata forjada à mão, com um pequeno relógio gravado por dentro. Para que você sempre lembre que nosso tempo não para, ele disse. Marguerite chorou. Não de tristeza, mas daquela forma em que choramos quando algo é bom demais e triste demais ao mesmo tempo. Ela segurou as mãos dele e fez uma proposta. Me dê 2 anos, Henri. 2 anos para eu descobrir quem sou em Paris, para estudar, para realizar esse sonho. E então eu volto. Volto para você, para este banco, para esta praça. Eu prometo. Henri olhou nos olhos dela e perguntou, você promete mesmo? 2 anos? Marguerite segurou o rosto dele com as 2 mãos e disse, eu prometo, 15 de setembro de 1953, mesma hora, mesmo banco, eu estarei aqui. E então ela partiu. Henri ficou no banco até o céu escurecer completamente. Quando finalmente se levantou para ir embora, ele tocou a madeira do banco como se estivesse selando um pacto. E pensou, 2 anos. Eu posso esperar 2 anos. As cartas chegavam regularmente. Marguerite escrevia sobre Paris, a Sorbonne, os cafés de Saint-Germain-des-Prés, as livrarias às margens do Sena. Ela falava de professores inspiradores, de novos amigos, de um mundo que se abria diante dela. Mas sempre terminava as cartas da mesma forma. Quantos dias? Nosso banco me espera e eu voltarei. Henri guardava cada carta em uma caixa de madeira que ele mesmo construiu. E todas as tardes, sem falta, às 17 horas, ele ia até a praça e sentava no terceiro banco. As pessoas da cidade começaram a notar. Lá está o Henri de novo, diziam. Coitado, ela não vai voltar. Paris muda as pessoas. Mas Henri não ouvia, ou fingia não ouvir. Em abril de 1952, as cartas começaram a chegar com menos frequência, 1 por semana, ao invés de 3. Marguerite explicava que estava ocupada com os estudos, com um projeto importante. Henri entendia. Ela está construindo seu futuro, ele pensava. Nosso futuro. Em julho, chegou uma carta diferente. Marguerite escrevia sobre um professor de literatura, professor Rousseau, que havia se tornado seu mentor. Ele vê potencial em mim, ela escrevia. Diz que eu poderia publicar, que tenho talento de verdade. Henri leu essa carta 3 vezes. Havia algo diferente no tom, menos eu te amo, e mais minha vida aqui, menos conto os dias e mais você não imagina. Mas ele guardou a carta com as outras, e naquela tarde foi ao banco. Como sempre. Agosto passou sem cartas, setembro também. Henri escreveu 5 cartas em outubro, todas sem resposta. Em novembro, ele pegou um trem para Paris, sua primeira vez saindo da cidade. Ele foi até a Sorbonne, procurou por Marguerite nos cafés que ela mencionava. Mas Paris é grande, e Henri era um relojoeiro de cidade pequena perdido em um labirinto de ruas e multidões. Ele voltou 3 dias depois, de mãos vazias e coração pesado. Mas mesmo assim, ele ia ao banco, todas as tardes. Dezembro gelado, janeiro com neve, fevereiro com ventos cortantes. Às 17 horas, Henri estava lá. Em março de 1953, 6 meses antes da data prometida, o pai de Marguerite foi visitá-lo na relojoaria. Professor Fontaine tinha envelhecido 10 anos em 2. Ele entrou, fechou a porta e disse, Henri, preciso te contar algo. Marguerite, ela não vai voltar. Henri sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ela morreu?
Foi tudo que conseguiu perguntar. O professor balançou a cabeça. Não, ela se casou. Professor Rousseau, o mentor, não era apenas um professor. Ele era viúvo, 20 anos mais velho que Marguerite, culto, sofisticado, conectado no mundo literário parisiense. Eles haviam se casado em janeiro, em uma pequena cerimônia. Marguerite pediu ao pai que não contasse a Henri até depois. Eu não sabia como dizer a ele, ela havia escrito ao pai. O professor tirou do bolso a última carta que Marguerite enviou para Henri, mas que nunca foi postada. Ela pediu ao pai que a entregasse. Henri pegou a carta com mãos trêmulas e a leu ali mesmo. Henri, não sei como te escrever isso. Tentei 1000 vezes. Eu te amo. Essa é a verdade mais real que conheço. Mas Paris me mostrou uma vida que eu não sabia que existia. E Jean me oferece um futuro que é diferente. Eu sei que prometi. Eu sei. E essa promessa é a coisa que mais me pesa. Mas se eu voltasse agora, voltaria como alguém que você não conhece mais. Isso seria injusto com você, comigo, com nós. Me perdoa, por favor, me perdoa. E por favor, seja feliz. Você merece ser feliz. O professor Fontaine esperou. Esperou que Henri gritasse, chorasse, quebrasse algo. Mas Henri apenas dobrou a carta cuidadosamente e a colocou no bolso da camisa, perto do coração. E então disse, ela prometeu estar no banco em 15 de setembro. Vou estar lá esperando. O professor tentou argumentar. Henri, ela não vai vir. Ela está casada. Ela está em Paris. A promessa, ela já foi quebrada. Mas Henri simplesmente repetiu. Ela prometeu, e promessas significam algo mesmo quando as pessoas esquecem. Chegou o dia. 15 de setembro de 1953, exatamente 2 anos depois da despedida. Henri acordou às 5 da manhã. Tomou banho, fez a barba pela primeira vez em semanas, vestiu sua melhor roupa, a mesma que usava no dia em que Marguerite partiu. Ele comprou flores, as mesmas flores silvestres que costumava trazer. Chegou à praça ao meio-dia, 5 horas antes do combinado. Sentou-se no terceiro banco e esperou. 16 horas. Algumas pessoas da cidade começaram a se reunir discretamente. Todos sabiam da história. Alguns sentiam pena, outros admiração. Alguns achavam loucura. 16h30. O sol começava sua descida. A luz ficava dourada, exatamente como naquele dia, 2 anos antes. 16h50. 10 minutos. Henri segurava as flores com tanta força que seus dedos estavam brancos. 17 riu. A hora. Henri olhou para o caminho que levava à estação de trem. Vazio. 17h15. Ela não veio. 18 horas. O sol se pôs. 19 horas. Escureceu completamente. Às 20 horas, Henri finalmente se levantou. Deixou as flores no banco, arrumadas cuidadosamente, e foi embora. Mas aqui está a parte da história que ninguém poderia prever. No dia seguinte, 16 de setembro, Henri voltou ao banco, às 17 horas, e no dia seguinte, e no outro, e no outro. As pessoas pensaram que era luto, que ele precisava de tempo para aceitar. Uma semana passaria, talvez um mês, e ele pararia. Mas uma semana se tornou 2 meses. 2 meses se tornaram 1 ano. Em 1954, um jornalista local o abordou. Henri, por que você ainda vem aqui todos os dias? Ela não vai voltar. Você precisa seguir em frente. Henri olhou para ele com uma calma que era quase perturbadora e disse, ela prometeu. E enquanto eu estiver aqui, a promessa ainda está viva. Não estou esperando que ela volte. Estou honrando o que ela prometeu. 1955. Henri continua indo ao banco. Ele abriu sua própria relojoaria, que prosperou. Mas todos os dias, às 17 horas, a loja fechava. Banco da Praça. 1960. As pessoas pararam de perguntar. Henri, no banco, se tornou parte da paisagem da cidade, como o relógio da igreja ou a fonte na praça central.
1965. Crianças que nasceram depois de Marguerite partir cresceram vendo Henri no banco. Suas mães explicavam: é o homem que espera. Espera o quê? Uma promessa. 1970. Henri agora tem 47 anos. Cabelos começando a grisalhar. Mas todas as tardes, às 17h, 1975, um grupo de estudantes universitários fez um documentário sobre ele. Henri deu uma entrevista de 3 minutos. Quando perguntaram se ele era feliz, ele respondeu: fidelidade e felicidade são coisas diferentes, mas ambas têm valor. 1980. A relojoaria passou para um sobrinho. Henri se aposentou aos 57 anos. Agora tinha o dia todo livre, mas ele só ia ao banco às 17h, nem antes, nem depois. O ritual era sagrado. 1985. A prefeitura colocou uma placa pequena no banco. O banco de Henri, 1951. Ele não gostou, pediu para removerem. Não é meu banco, é o banco dela. A placa saiu. 1988. Henri completou 65 anos. Seus joelhos doíam. Ele precisava de uma bengala. Mas às 17h, lá estava ele. 1990. Uma revista nacional fez uma matéria sobre as histórias mais românticas da França. Henri foi incluído. Ele recortou a matéria, mas nunca mostrou para ninguém. 1992. 41 anos desde a partida de Marguerite. 40 anos desde que ela não voltou. Henri agora tem 69 anos. Suas mãos tremem com o início do Parkinson, mas todos os dias. 15 de outubro de 1992. Uma quarta-feira. Henri estava no banco, como sempre, quando uma mulher idosa entrou na praça. Ela caminhou devagar, apoiada em uma bengala. Cabelos brancos presos em um coque. Roupas elegantes, mas simples. Ela parou a 5 metros do banco e olhou para Henri. Henri a reconheceu imediatamente. 41 anos. 41 anos desde a última vez que viu aqueles olhos. Mas ele sabia, era ela, Marguerite. Ela se aproximou devagar. Posso sentar? Henri apenas acenou com a cabeça, incapaz de falar. Ela sentou ao lado dele, com um espaço de 2 palmos entre eles, a distância de 40 anos não perdoados. Por 5 minutos, nenhum dos dois disse nada. Apenas sentaram ali, enquanto o sol se punha, como haviam feito tantas vezes décadas atrás. Finalmente, Marguerite quebrou o silêncio. Eu soube que você vem aqui todos os dias, há 40 anos. Henri, 39. Você não voltou no primeiro ano. Marguerite, Jean morreu, meu marido, há 3 meses e eu precisava vir. Henri, meus pêsames. Marguerite, você nunca se casou. Henri, não. Marguerite, por quê? Henri virou-se para ela pela primeira vez, olhando direto em seus olhos. Porque eu prometi estar aqui esperando por você. E se eu tivesse seguido em frente, construído outra vida, amado outra pessoa, então sua promessa não teria significado nada. E eu não poderia viver sabendo que transformei sua promessa em nada. Marguerite começou a chorar. Não silenciosamente, mas com soluços profundos de 40 anos de culpa, de arrependimento, de amor não vivido. Você destruiu sua vida por causa de uma promessa que eu quebrei. Henri balançou a cabeça suavemente. Não destruí minha vida. Dei a ela um propósito. Você viveu a vida que escolheu, e eu vivi a minha escolha. Você não me deve nada, Marguerite. Eu não estava aqui esperando que você voltasse. Estava aqui provando que algumas coisas não mudam, mesmo quando tudo ao redor muda. Marguerite enxugou as lágrimas e falou: eu pensei em você todos os dias. Todos. Mesmo nos dias felizes, especialmente nos dias felizes. Tive uma boa vida com Jean. Ele foi bom para mim. Publicamos livros juntos, viajamos, tivemos 2 filhas maravilhosas. Mas não passou um único 15 de setembro em que eu não pensasse neste banco. Em 1973, no 20º aniversário da promessa quebrada, eu vim até aqui. Cheguei na estação de trem.
mas não tive coragem de vir à praça. Fiquei olhando de longe e te vi, sentado aqui. E eu soube que se eu me aproximasse, se você me visse, algo quebraria. Em você ou em mim, não sei. Então, fui embora. Eu voltei outras 7 vezes ao longo dos anos, sempre de longe. Sempre te vi aqui e sempre fui embora. Até hoje. Henri ficou em silêncio por um longo tempo. Então perguntou, por que hoje? Por que agora? Marguerite, porque não tenho mais tempo para ser covarde. Tenho 71 anos e câncer nos pulmões. 6 meses, talvez 1 ano. E eu precisava te dizer que você foi o amor mais puro que conheci. Não o mais apaixonado, não o mais completo, mas o mais puro. E eu sinto muito por ter quebrado a promessa. Henri pegou a mão dela, a primeira vez que se tocavam em 41 anos. Você quebrou a promessa de voltar, mas eu mantive a promessa de esperar. No fim, ambos mantivemos nossa palavra, apenas de formas diferentes. Eles ficaram sentados, de mãos dadas, até o sol se pôr completamente. Após aquele reencontro, algo extraordinário aconteceu. Marguerite voltou para a cidade. Ela alugou um pequeno apartamento a 2 quadras da praça, e todas as tardes, às 17 horas, ela e Henri se encontravam no banco. Eles não tentaram reviver o romance de juventude. Não fazia sentido. Eles eram 2 pessoas diferentes agora, moldadas por décadas de escolhas diferentes. Mas eles tinham conversas profundas sobre a vida que viveram separados. Marguerite falava sobre Paris, sobre seus livros publicados, sobre suas filhas. Henri falava sobre os relógios que consertou, sobre a cidade que permaneceu a mesma, sobre a paz que encontrou na rotina. As pessoas da cidade, que por 40 anos viram Henri sozinho naquele banco, agora viam os 2 juntos, e havia algo de completo nisso. Como se uma história que ficou em suspensão por décadas finalmente encontrasse sua pontuação final. Em fevereiro de 1993, Marguerite teve uma crise. Foi hospitalizada. Henri a visitava 2 vezes ao dia, mas sempre saía às 16h45 para estar no banco às 17 horas. Mesmo quando ela estava inconsciente, ele mantinha o ritual. No dia 12 de março, os médicos disseram que era questão de horas. As filhas de Marguerite estavam lá, vindas de Paris. Elas conheciam a história e sugeriram que Henri ficasse, mas ele balançou a cabeça. Ela sabe onde me encontrar se precisar. Às 17 horas do dia 15 de março de 1993, Henri estava no banco quando um enfermeiro veio correndo. Senhor Dubois, ela acordou, está pedindo por você. Henri se levantou tão rápido que quase caiu. Correu sim. Um homem de 70 anos com Parkinson correu até o hospital. Quando chegou ao quarto, Marguerite estava desperta, mas fraca. Suas filhas saíram, dando-lhes privacidade. Henri sentou ao lado da cama e pegou sua mão. Marguerite sorriu fracamente. Você saiu do banco por mim. Henri, você me chamou? Marguerite, Henri, eu voltei. Talvez 41 anos atrasada, mas voltei. Henri, eu sei, e eu estava lá esperando, como prometi. Marguerite apertou sua mão com a força que ainda tinha. Quando eu partir, você não precisa mais ir ao banco. A promessa está cumprida. Henri beijou sua testa e sussurrou. Eu vou decidir isso, mas obrigado. Obrigado por voltar. Marguerite Fontaine Rousseau morreu às 19h34 daquele dia, com Henri segurando sua mão. Henri foi ao funeral em Paris. Era a primeira vez que ele deixava a cidade por mais de um dia, desde 1953. As filhas de Marguerite o abraçaram como se ele fosse família, porque de certa forma ele era. No funeral, uma das filhas leu um trecho de um dos livros de Marguerite, um romance semi-autobiográfico publicado em 1978. O personagem principal, uma mulher chamada Marie, falava sobre um amor de juventude que ela abandonou. E havia uma linha que fez Henri entender algo
que ele nunca soube. Há amores que nos completam e há amores que nos definem. Eu escolhi o amor que me completava, mas passei a vida definida pelo amor que deixei para trás. Marguerite havia escrito sobre ele. Não explicitamente, mas ele sabia. Estava ali, nas entrelinhas de 5 livros publicados ao longo de 30 anos. Ela nunca o esqueceu. Quando Henri voltou para a cidade, no dia 18 de março, era 16h50, 10 minutos até o ritual de 42 anos. Ele parou na entrada da praça e olhou para o banco. E então fez algo que chocou toda a cidade. Ele não foi ao banco. Pela primeira vez em 15.330 dias. Sim, alguém contou. Henri não estava no banco às 17 horas. As pessoas ficaram preocupadas. Algumas foram à sua casa. Bateram na porta. Ele abriu, tranquilo, tomando chá. Henri, você está bem? Você não foi ao banco. Ele sorriu, um sorriso que ninguém via há décadas. Eu sei, não preciso mais ir. Nos dias seguintes, Henri deu uma entrevista ao jornal local. Ele explicou. Por 41 anos eu fui àquele banco para honrar uma promessa. Para manter algo vivo que poderia ter morrido. Mas Marguerite voltou. Ela cumpriu a promessa à sua maneira, e eu cumpri a minha. A história está completa. Agora posso viver o resto da minha vida sem carregar a espera. E algo surpreendente aconteceu com Henri. Aos 70 anos, ele começou a viver de verdade. Ele viajou pela primeira vez, foi à Itália, à Suíça, até voltou a Paris. Ele fez amigos novos, começou a dar aulas de relojoaria para jovens interessados. As pessoas diziam que ele parecia mais leve, como se 42 anos de peso tivessem sido tirados de seus ombros. Ele ainda passava pela praça, olhava para o banco, sorria, mas não parava mais. Não precisava. Em setembro de 1993, as filhas de Marguerite voltaram à cidade. Elas trouxeram uma caixa de madeira, a mesma que Marguerite usava para guardar cartas antigas. Dentro havia 41 cartas, uma para cada ano que Henri esperou. Marguerite havia escrito uma carta todo 15 de setembro desde 1954. Ela nunca as enviou, mas escrevia mesmo assim. Eram cartas de arrependimento, de amor, de admiração, de culpa. Mas a última, escrita em 15 de setembro de 1992, depois do reencontro, era diferente. Henri, se você está lendo isso, significa que já parti e minhas filhas cumpriram meu último pedido. Obrigada por me perdoar sem que eu precisasse pedir. Obrigada por provar que a fidelidade ainda existe no mundo. Obrigada por fazer da minha promessa quebrada algo mais bonito do que a maioria das promessas cumpridas. Você foi meu amor mais puro, e agora sei que eu fui seu único amor. Não sei qual de nós dois foi mais abençoado ou mais amaldiçoado. Talvez sejamos os dois. Viva agora, Henri. Viva pelos dois. O banco é seu. Faça dele o que quiser, com todo o amor que sobrou. Algo inesperado começou a acontecer com o banco. Casais apaixonados começaram a visitá-lo, tirar fotos, fazer pedidos de casamento ali. Ele se tornou um símbolo, não de amor romântico perfeito, mas de algo mais raro, fidelidade absoluta. Em 1995, a cidade oficialmente nomeou aquele banco de Banco da Promessa, Le Banque de la Promesse. Uma pequena placa foi instalada, desta vez com a aprovação de Henri, contando a história resumida. Turistas começaram a vir. Não muitos, mas o suficiente, e todos queriam conhecer Henri. Ele, sempre discreto, às vezes conversava, às vezes só acenava, mas estava em paz. Henri Dubois morreu dormindo em 7 de abril de 1998, aos 75 anos. Complicações do Parkinson. Morte tranquila, dizem, sem dor. Seu funeral foi numa terça-feira chuvosa. Mais de 500 pessoas vieram, quase toda a população da cidade e muitos de fora. As filhas de Marguerite estavam lá. Elas pediram para falar. A mais velha, Claire, disse: "Minha mãe amou meu pai. Isso é verdade.
mas ela reverenciava Henri. E há uma diferença. Amor pode mudar, pode evoluir, pode se adaptar. Mas reverência é eterna. Henri reverenciou uma promessa por 42 anos, que todos nós tenhamos algo em nossas vidas que reverenciemos assim. No testamento de Henri, havia um pedido simples. Gostaria de ser cremado e que minhas cinzas fossem espalhadas ao redor do terceiro banco da Praça Saint-Michel, para que eu possa finalmente estar em paz no lugar onde vivi minha maior verdade. E assim foi feito. Numa manhã de abril, suas cinzas foram espalhadas ao redor do banco. E por coincidência ou destino, naquele mesmo dia, flores silvestres começaram a crescer ao redor do banco. As mesmas flores que Henri costumava trazer para Marguerite. O Banco da Promessa se tornou um pequeno ponto de peregrinação. Não famoso internacionalmente, mas conhecido o suficiente. Casais em crise vão até lá para refletir sobre compromisso. Pessoas que perderam a fé no amor vão para lembrar que algumas pessoas ainda mantêm sua palavra. Desenvolveu-se uma tradição. Visitantes deixam pequenos papéis com promessas escritas, presos nas fendas do banco ou amarrados nas árvores ao redor. Promessas de amor, de mudança, de fidelidade, como se o espírito de Henri ainda estivesse ali, testemunhando. De 1998 até hoje, mais de 200 casais fizeram pedidos de casamento naquele banco. A cidade mantém um registro. E dizem, embora não haja comprovação científica, que nenhum desses casamentos terminou em divórcio. Coincidência? Talvez. Mas as pessoas gostam de acreditar que há algo especial ali. Em 2005, com permissão das filhas de Marguerite e do espólio de Henri, as 41 cartas que Marguerite escreveu, mas nunca enviou, foram publicadas como um livro, Lettres à l'homme qui attendait, Cartas ao homem que esperava. O livro se tornou um pequeno sucesso na França. Não um best-seller, mas o tipo de livro que as pessoas compram para dar de presente, que viraliza em momentos específicos, que é redescoberto por novas gerações. Em 2012, um cineasta independente fez um documentário chamado Le Banc, o Banco. Ele entrevistou pessoas da cidade, mostrou fotos antigas de Henri, leu trechos das cartas de Marguerite. O documentário ganhou um prêmio menor no Festival de Cannes, categoria de curtas documentais. Hoje, em 2025, o banco original foi restaurado 3 vezes, mas sempre mantendo as mesmas características. A madeira já não é a original. Impossível preservar madeira de 1945, mas é do mesmo tipo, cortada da mesma forma. E aqui está algo bonito. Todo dia, 15 de setembro, sem falta desde 1998, alguém, ninguém sabe quem, deixa um buquê de flores silvestres no banco. Às 17 horas em ponto. Várias pessoas já tentaram descobrir quem é, ficar de vigília, mas a pessoa sempre consegue deixar as flores sem ser vista. Alguns dizem que são as filhas de Marguerite se revezando. Outros juram que é o espírito de Henri. Alguns dizem que é uma sociedade secreta de românticos. A verdade é que ninguém sabe, e talvez seja melhor assim. Então, o que fazemos com essa história? O que ela significa para nós, hoje, mais de 70 anos depois daquela promessa original? Vivemos em uma era onde promessas são facilmente quebradas. Relacionamentos terminam com um texto, compromissos são cancelados com um clique, palavras são ditas sem peso. Eu prometo se tornou tão casual quanto oi ou tchau. Henri Dubois viveu num tempo onde uma promessa era um contrato sagrado. Mas mais do que isso, ele escolheu dar àquela promessa um peso que ela talvez não merecesse. Porque Marguerite quebrou a promessa. Ela não voltou. Por todos os padrões racionais, Henri estava livre para seguir em frente. Mas ele não seguiu. E isso nos força a perguntar: Henri foi sábio ou tolo? Fiel ou teimoso? Romântico ou obcecado? A verdade, como em tudo na vida, está na nuance. Henri não era um santo. Ele não era perfeito. Sua escolha custou-lhe uma vida normal.
uma família, experiências que ele nunca teve. Mas ele ganhou algo que pouquíssimas pessoas ganham. Ele viveu uma vida com propósito absoluto e coerência total. Essa não é realmente uma história de amor romântico. É uma história sobre o que fazemos com o amor quando ele não corresponde nossas expectativas. É sobre amar a ideia de algo tanto quanto a coisa em si. Henri amava Marguerite? Sim. Mas ao longo dos anos ele se apaixonou por algo maior. Pela própria promessa, pela ideia de que em um mundo que muda constantemente, algo pode permanecer imutável. Ele poderia permanecer imutável. 42 anos, 15.330 dias, mais de 360 mil horas, uma vida inteira passada em um ritual diário de espera. Mas aqui está o que é fascinante. Henri não viveu 42 anos de espera. Ele viveu 42 anos de certeza. Enquanto o resto do mundo vivia na incerteza de relacionamentos que vêm e vão, Henri tinha uma constante. Todos os dias ele sabia exatamente onde estaria às 17 horas. Há um conforto estranho nisso. A palavra fiel vem do latim fidelis, que significa digno de confiança. Henri não foi fiel a Marguerite. Ela o liberou dessa responsabilidade quando não voltou. Ele foi fiel à própria palavra, à própria promessa de esperar. E isso é algo que transcende romance. É sobre ser uma pessoa de palavra em um mundo onde palavras perderam valor. É sobre decidir que quem você é não muda baseado em como outros agem. Marguerite viveu com arrependimento por 41 anos. Ela teve uma boa vida. Não vamos romantizar sofrimento. Ela amou, foi amada, teve filhos, realizou sonhos, mas carregou o peso de uma promessa quebrada. Henri viveu sem arrependimento. Mesmo nos momentos difíceis, mesmo quando as pessoas o chamavam de louco, ele tinha paz. Porque ele sabia que estava fazendo exatamente o que prometeu fazer. Quem teve a vida melhor? Marguerite com seus sonhos realizados, mas alma inquieta? Ou Henri com sua vida simples, mas consciência tranquila? Aqui estamos nós, em 2025. Não precisamos esperar 42 anos em um banco para viver essas lições. Mas podemos perguntar, quando foi a última vez que você manteve uma promessa, mesmo quando ficou difícil? Quando todos entenderiam se você desistisse, mas você escolheu continuar? Henri tinha um ritual inabalável. Nós, na era da flexibilidade infinita, perdemos algo valioso, a força da consistência, do ritual, de fazer algo todos os dias, não porque é fácil, mas porque prometemos fazer. Henri transformou espera em propósito. Qual é o seu banco da praça? Qual é a coisa na sua vida que você faz com absoluta consistência que define quem você é? Marguerite quebrou a promessa. Henri a perdoou sem precisar dizer. Ele não ficou preso na raiva ou na traição. Quantas de nossas vidas são desperdiçadas segurando o rancor de promessas quebradas? Aqui está o paradoxo bonito desta história. Henri esperou por algo que nunca veio da forma que ele imaginava. Por 41 anos, Marguerite não estava naquele banco. E ainda assim, Henri não perdeu tempo. Porque ele não estava realmente esperando por Marguerite. Ele estava provando para si mesmo e para o universo que algumas coisas não mudam. Que fidelidade é possível. Que uma promessa pode ser mais forte que a própria pessoa que a fez. Não estou dizendo que você deveria passar 42 anos esperando alguém que não vai voltar. Isso seria loucura na maioria dos contextos. O que estou dizendo é, suas palavras têm o peso que você dá a elas. Se você promete algo e depois volta atrás facilmente, você está treinando o mundo a não levar você a sério. Há uma liberdade estranha em comprometimento absoluto. Henri não precisava decidir todos os dias se ia ou não ao banco. Ele havia decidido uma vez, e isso o libertava de milhares de decisões futuras. Amor não precisa ser correspondido para ter significado. O amor de Henri teve imenso significado, mesmo que Marguerite não estivesse lá.
porque transformou quem ele era. Hoje, neste exato momento, enquanto você assiste este vídeo, aquele banco ainda está lá. Na Praça Saint-Michel, sob os plátanos centenários, na pequena Beaumont-sur-Mer. E se você for visitá-lo, provavelmente encontrará papéis com promessas, flores recentes, talvez um casal tirando fotos. O banco de madeira, gasto pelo tempo e pelo toque de milhares de pessoas, continua ali, silencioso, paciente, fiel, assim como Henri foi por 15.330 dias. No fim, talvez todos nós sejamos apenas pessoas sentadas em bancos esperando por promessas. A diferença está em quem escolhe se levantar e quem escolhe permanecer. Henri escolheu permanecer, e isso fez toda a diferença. Então, essa foi a história de Henri Dubois e Marguerite Fontaine. Uma história de 42 anos que cabe em 1 hora de vídeo, mas que ecoa pela eternidade. Agora eu quero saber de você. Se você tivesse que esperar por algo ou alguém todos os dias, no mesmo lugar, à mesma hora, por quanto tempo você conseguiria? 1 semana? 1 mês? 1 ano? E mais importante, o que na sua vida merece esse nível de fidelidade? Não precisa ser uma pessoa, pode ser um sonho, uma promessa que você fez a si mesmo, um valor que você não quer abandonar. Deixe nos comentários. Eu leio todos, prometo. E diferente do Henri, eu não vou levar 42 anos para responder. Se você gostou desta história, e principalmente se ela te fez sentir algo, se te fez refletir, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Toda semana eu trago histórias reais como essa. Histórias que a história oficial às vezes esquece. Histórias de pessoas comuns que fizeram coisas extraordinárias, ou que fizeram coisas comuns de formas extraordinárias, como o Henri. E se você quer mais histórias sobre amor, fidelidade e as escolhas que definem uma vida, aqui na tela estão aparecendo outros vídeos que eu acho que você vai gostar. Obrigado por passar essa hora comigo. Obrigado por ouvir a história de um homem que decidiu que uma promessa valia uma vida inteira. E lembre-se, em algum lugar da França, neste exato momento, são 17 erreurs. E mesmo sem Henri, aquele banco continua lá, esperando, sempre esperando, até a próxima história. E seja fiel ao que você promete, mesmo que seja só para si mesmo.